O goleiro Jailson foi um nome importante nos últimos anos no sucesso do Palmeiras. Sempre muito seguro quando exigido, o Jailson acabou fazendo parte desse ciclo vitorioso do Palmeiras que se iniciou lá em 2015. Porém, após deixar o Palmeiras no final de 2021, Jailson acabou passando por uma situação muito desagradável, ao descobrir que estava sendo queimado nos bastidores por um próprio companheiro. Você entenderá nesse vídeo o que foi que aconteceu e o que fez o Jailson até chegar a abandonar o futebol. E eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro, no primeiro vídeo de 2024. Vamos entender então nesse vídeo o que foi que aconteceu que fez até o goleiro Jailson, muito conhecido pela sua passagem pelo Palmeiras, desistir do futebol, abandonar a sua carreira. O que será que aconteceu de tão grave para ele chegar nesse ponto? Eu vou mostrar para você. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Jailson. O Jailson nunca foi um jogador de muita fama ou muito destaque, muito pelo contrário. Ele acabou fazendo boa parte da sua carreira totalmente no anonimato. Ele foi acabar ficando famoso quando ele já estava bem mais velho. Então, ele foi revelado pelo Campinense, passou pelo Joseense, Ituano, Campinense de novo, passou pelo Guaratinguetá, que é um time do interior de São Paulo, jogou no Juventude, passou pelo Oeste e chegou até o Ceará, que aí sim já é um time mais conhecido e que está acostumado a jogar as primeiras divisões do futebol brasileiro. O que o Jailson não esperava é que, a partir dessa passagem dele pelo Ceará, ele receberia uma oportunidade em um dos maiores times do Brasil, o Palmeiras. E ainda foi contratado pelo Palmeiras numa época de vacas magras. Então ele chegou e muita gente nem sabia que o Jailson fazia parte do elenco do Palmeiras. O mais curioso de tudo, o Jailson ficou no Palmeiras de 2014 até 2016 também totalmente no esquecimento e no anonimato. Muitos torcedores nem sabiam quem era o Jailson. Até que tudo mudou no ano de 2016, quando ali ele começou a ficar conhecido no Brasil todo. Em 2016, o goleiro titular do Palmeiras, que era também um dos melhores goleiros do Brasil, era o Fernando Praz, que vinha em grande forma após ser o grande destaque do Palmeiras na conquista da Copa do Brasil de 2015. Só que o Praz estava se preparando para representar a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio e acabou tendo uma lesão que o tirou das Olimpíadas e obviamente o tirou de ação do Palmeiras. O Palmeiras então teve que recorrer aos seus reservas. E após o goleiro Wagner a princípio não corresponder, caiu nos colos do Jailson a oportunidade de ser titular do Verdão, que na época tinha um grande time com Dudu, com Gabriel Jesus, com o zagueiro Mina, então caiu essa oportunidade para ele. E logo de cara ele deu conta do recado. Fez grandes defesas, fez a diferença em diversos jogos importantes e no fim o Palmeiras foi campeão brasileiro com o Jailson sendo um dos destaques da conquista. A partir dali, até por ser também um jogador carismático, ele acabou conquistando o carinho da torcida do Palmeiras. Claro que depois o Praz retornou de lesão, o Palmeiras acabou contratando também o Everton, então a concorrência para o Jailson foi ficando cada vez mais difícil. E mesmo assim, quando ele era exigido, dava conta do recado. Tudo isso fez com que o Jailson ficasse no Palmeiras, mesmo que na reserva, até o ano de 2021. Ou seja, ele acabou ganhando de novo o Campeonato Brasileiro, acabou ganhando 2 Libertadores, acabou sendo campeão estadual, e era um cara que muita gente sempre dizia que agregava muito dentro do elenco. Era um cara alto astral, um cara gente boa, um cara que estava disposto principalmente a sempre ajudar os jogadores vindos das categorias de base. Fora uma história muito legal que tem sobre o pai do Endrick. Para quem não sabe, o pai do Endrick antes trabalhava no Palmeiras e trabalhava na área da limpeza. E o Jailson passou a notar que durante as refeições dos funcionários e dos jogadores, o pai do Endrick sempre tomava apenas sopa. Depois ele acabou descobrindo que o pai do Endrick tomava apenas sopa porque ele não tinha dentes para poder fazer uma alimentação com algo sólido. Então o Jailson acabou pagando um tratamento odontológico para o pai do Endrick, deixou ele com os dentes novinhos para que ele pudesse se alimentar direito. E claro, não perder peso como ele estava perdendo. Só aí você já consegue ver que o Jailson era de fato um cara que somava muito pro ambiente. Mas claro, como tudo um dia tem um fim, ele acabou deixando o Palmeiras no final de 2021. O Palmeiras entendeu que o ciclo dele havia chegado ao fim e além do mais ele não era titular. O titular já era o Everton. Então ele não teve o seu vínculo renovado e até estava cogitando a aposentadoria. Foi aí que apareceu pro Jailson uma oportunidade de ser goleiro do América Mineiro. O América Mineiro havia feito uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro e acabou conquistando uma vaga para a pré-Libertadores.
Até então, o goleiro titular do América vinha sendo o Matheus Cavicchioli. Só que ele acabou tendo que passar por uma cirurgia no coração, teve alguns problemas, então a América precisa de um outro goleiro confiável para poder disputar a pré-Libertadores. E aí que entrou o Jailson na história, porque, sem espaço no Palmeiras, após não ter tido seu contrato renovado, ele acabou aceitando esse desafio. E já eu vou explicar sobre uma história antiga que envolvia o Jailson e o Matheus Cavicchioli. Mas vamos primeiro nos atentar às atuações do Jailson pelo América. Ele começou com tudo no Coelho, fazendo grandes defesas, segurando muitos resultados, inclusive o América Mineiro conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores de 2022 por conta do Jailson, que foi um monstro nas penalidades e colocou o América Mineiro pela primeira vez na fase de grupos da Liberta. Uma conquista e tanto. Agora entra um ponto interessante do passado envolvendo Jailson e Matheus Cavicchioli. No passado, muito antes de o Jailson pensar em deixar o Palmeiras, ele e o Matheus Cavicchioli, de certa forma, tinham envolvimento com o mesmo empresário. E, de certa forma, o Matheus Cavicchioli tinha um certo ciúmes do Jailson, porque, na visão dele, o empresário beneficiava mais o Jailson do que o Matheus Cavicchioli. Então, antes mesmo do Jailson pensar em jogar no América, já havia uma certa rusga entre eles. E tudo isso acabou piorando quando o Jailson começou a se destacar no América. E depois vou mostrar até palavras do próprio Jailson para que você possa entender o que estava acontecendo. Ele estava em alta, ajudou o América a se classificar para a fase de grupos da Libertadores, pegou pênaltis e estava em alta com a torcida, com o nome sendo sempre muito bem falado na mídia. Só que o Matheus Cavicchioli não estava gostando disso. Então, nos bastidores, ele queimava o Jailson, soltava coisas do elenco do América para a imprensa. De certa forma, ele agia como um X9, como é dito na linguagem do futebol. Só que o Jailson começou a perceber a maneira como o Matheus Cavicchioli estava agindo nos bastidores. Até porque ele já estava recuperado da cirurgia do coração e estava voltando a atuar. Mas o Jailson ainda era o titular por tudo que estava fazendo. Aí o que aconteceu? O Jailson acabou tendo uma lesão na coxa e depois uma amidalite, o que obviamente o tirou de ação por um tempo. E nesse tempo em que ele ficou fora de ação, o Matheus Cavicchioli assumiu novamente a titularidade do América. Até aí, tudo certo. Só que quando o Jailson se recuperou, ele esperava voltar a atuar, voltar a ser o titular com o técnico Wagner Mancini, até por tudo que ele tinha feito, especialmente na Libertadores. Mas isso não aconteceu e o Matheus Cavicchioli continuou como titular. Aqui que entra agora uma aspas pesada do Jailson sobre o Matheus Cavicchioli. Como eu disse, ele acabou ficando um tempo na reserva para o Cavicchioli e ele não digeriu isso bem, mostrando que nos bastidores haviam coisas das quais a imprensa e a torcida do América não tinham conhecimento. Então, quando ele foi perguntado sobre a sua saída do América, porque ele foi embora do clube, ele disse o seguinte: aconteceu que tinha um cara muito ciumento. Chegou um cara muito vitorioso e ele ficou de biquinho. Um cara que leva e traz na imprensa. Um cara que, nos dias de hoje, pesando 130 quilos, não se cuida. E eu sou um cara que me cuido bastante aos 41 anos. Então aqui, o Jailson já dava indícios de que nos bastidores aconteciam coisas das quais ninguém sabia. Depois ele acabou até, numa declaração para o Super Esportes lá de Minas, deixando bem claro que, na opinião dele, Matheus Cavicchioli era um mau caráter. E você pode não estar entendendo o porquê. Agora eu vou te explicar. O Jailson começou a perceber e entender com outras pessoas que enquanto ele era o titular do América, estava por cima, estava ajudando o time, o Matheus Cavicchioli estava torcendo contra ele todo esse tempo. Ao invés de apoiar o companheiro que estava em alta e estava ajudando o time, todo esse tempo o Matheus Cavicchioli estava torcendo contra o sucesso do Jailson para que ele pudesse retomar a titularidade. Então ele não estava pensando em voltar a atuar pelo América com o trabalho, no treinamento ou de repente com uma brecha como acabou acontecendo, no caso de uma lesão. Não, ele queria que o Jailson fosse mal, tivesse insucesso, fracassasse para que ele pudesse retomar a condição de titular. Quando o Jailson começou a perceber isso e depois ele ficou no banco para o Matheus Cavicchioli, ele foi à loucura. Então ele decidiu deixar o América Mineiro e até se aposentar do futebol, porque até por tudo que ele já tinha conquistado e já tinha feito, ele não precisava passar por aquele tipo de sofrimento, de certa forma, de estar num ambiente onde um próprio companheiro de trabalho torcia contra o seu sucesso. E claro, torcendo contra o sucesso do Jailson, ele estava torcendo também contra o sucesso do América de uma maneira geral. Porque é meio óbvio, se o goleiro vai mal, o time vai mal. Então foi essa trairagem que fez com que o Jailson deixasse o América, depois se aposentasse e hoje nem quer mais saber do futebol profissional. O que ele faz ainda, que algumas pessoas não sabem, é jogar na várzea. Então ele está muito bem condicionado fisicamente,
joga por times importantes da várzea de São Paulo, recebe para jogar e ainda tá pegando demais. E agora se coloquem na situação do Jailson. Ele que por muito tempo foi goleiro do Palmeiras, esteve sempre com grandes referências para a posição, Fernando Praz, o Everton. Ele de uma hora para outra tá tendo uma ascensão sendo titular e vê um companheiro torcer contra ele, algo que ele nunca esteve acostumado ao longo da carreira. Como que você ia se sentir com uma trairagem dessa? Claro que o Matheus Cavicchioli deu sua versão dos fatos. Ele não entrou muito em detalhes, mas deixou bem claro que as críticas do Jailson, os comentários que o Jailson fez, ele ia responder com o trabalho, que era a maneira que ele gostava de responder os críticos. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Primeiramente, qual foi a sua grande lembrança do goleiro Jailson, para que a gente possa trocar uma ideia, e como você enxergou esse ciúminho que aconteceu com ele lá no América, essa trairagem. Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo dessa segunda-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal e não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente. Queria desejar para todos vocês também, aqui do canal, um ótimo ano novo. Que seja um ano de muita felicidade, muita saúde para cada um de vocês. E obrigado por novamente estar acompanhando aqui o canal. Então, é isso aí. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!